Quando eu peço para gravar uma mensagem, não é porque eu quero me gloriar, porque eu acho que eu prego ou que eu falo bem, mas é porque depois de pregar, analisando, vendo as minhas mensagens, muitas vezes eu reparo como eu erro pregando, como eu erro ao pronunciar, como eu erro às vezes algumas coisas que eu falo, e cada vez que eu vejo eu pregando, eu procuro melhorar a minha pregação, para que ao você vir à minha igreja, você possa vir ter uma mensagem agradável aos seus ouvidos, para que você possa vir sair daqui com uma mensagem que tocou o teu coração, para que você possa vir aqui na igreja e sair com a certeza de que Deus usou o pregador para falar com você, e você ouviu essa palavra, e essa palavra que foi semeada no teu coração, ela lhe transformou e lhe deu a esperança de um dia e de uma vida melhor. Amém? Vocês já acharam Mateus capítulo 11 e o versículo 28? Glória a Deus. Então diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Nessa noite você pode repetir comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, usa o pregador que é limitado e que carece da tua sabedoria e do teu agir. Em nome de Jesus, usa ele para falar comigo. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, aplaudindo e glorificando o nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados, nós lemos um texto bastante conhecido, mas muitas das vezes pouco esmiuçado, pouco explicado, e é sobre esse versículo que eu quero trazer a mensagem aqui nessa noite. Nós vemos aqui no versículo 28 o convite do bom Jesus, do Salvador do mundo, ele convidando todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e ele faz uma promessa que ele iria aliviar a nossa dor, aliviar o nosso sofrimento. E olhando para esse versículo, eu vejo que a minha caminhada começou dessa forma, a sua caminhada também começou dessa forma. Nós estamos lá no mundo triste, cansado, oprimido pelas lutas, pelo cansaço, pela fadiga do dia a dia, pela correria que é essa vida secular. Estávamos lá e um dia nós ouvimos uma mensagem, fizeram um convite a nós, para nós virmos a uma igreja, que Jesus iria resolver os nossos problemas. Ouvimos esse convite, eu ouvi esse convite pessoalmente, e eu tenho certeza que você que está aqui nesta noite também ouviu esse convite, porque você estava cansado e estava oprimido, e você veio à igreja assim como eu, cansado e oprimido, veio e permaneceu no primeiro dia na posição daquele que recebe, em posição daquele que está necessitado, em posição daquele que necessita que uma igreja que trabalha, uma igreja, um pregador, um pastor elabora uma mensagem para trazer o teu coração ali magoado, ferido, enfim. E primeiramente nós viemos à igreja oprimidos e cansados, e na posição daquele que recebe, daquele que está necessitado. Eu vim assim dessa forma. O tempo foi passando e eu percebi que Deus tinha um chamado na minha vida. Então o tempo foi passando e eu vi que eu não poderia mais ser uma criança na presença de Deus, que eu não poderia mais estar na igreja na posição daquele que recebe, que eu não poderia mais estar na igreja na posição daquele que é servido, mas que eu deveria estar na posição daquele que se
Eu percebi que eu tinha que sair dessa posição. Eu percebi que ser cristão não é apenas estar na posição de ser servido por alguém, mas ser cristão é estar na posição de servir aqueles que estão aí sentados. Ser cristão é estar na posição de servir aqueles que estão lá fora necessitando de uma palavra. Ser cristão é você estar não somente na posição de receber, vir na igreja somente para pedir: Deus, eu preciso disso, meu problema é esse, resolve o meu problema. Mas não, ser cristão é estar na posição daquele que serve, porque eu tenho que estar ciente disso. A partir do momento que eu me preocupar com a casa de Deus, com os afazeres da casa de Deus, Deus ele se levantará do seu trono eterno e ele se preocupará mais com as minhas necessidades e com meus mais afazeres. Enfim, e nessa noite eu quero pregar a respeito disso. Eu quero pregar sobre ministério. Hoje é culto de jovens, mas a palavra de Deus, ela adapta-se a todas as faixas etárias. A palavra de Deus, ela é boa, agradável, ela é útil aos jovens, aos adultos. E é por isso que hoje, eu sei que a palavra, embora estamos em um culto de jovem, a palavra não é só para os jovens. E eu quero falar sobre ministério. Amados, uma das maiores pretensões de um homem não é um dia se formar e ter uma boa carreira no mundo profissional. Uma das maiores pretensões do homem ainda em sua adolescência é se casar. Uma das maiores pretensões é essa. O jovem ele quer casar. O jovem, quando ele deixa de ser criança, o homem, quando ele deixa de ser criança e se torna um jovem, ele já começa a ver uma moça da mesma idade com outros olhos. Ele começa a se encantar com ela. Ele se sente atraído pela beleza dela. E ele já não se arruma mais como ele era criança. Agora, ele já não sai mais com seu cabelo todo arrepiado para a rua, mas ele já passa um gel ou um creme anti-enxágue, assim como eu passo no meu cabelo. O jovem na sua adolescência, ele começa a se preocupar com isso. Ele já não sai mais na rua com a mesma roupa que ele saía quando ele era uma criança, mas ele já começa a se vestir melhor. Porque ele quer o quê? Se sentir importante. Ele quer se sentir atraído por outra jovem. Ele quer estar em destaque. Ele quer que aquela moça que ele olhou para ela e ele gostou dela, ele quer também que ela venha gostar dele. A maior pretensão do jovem, uma das maiores, é o casamento. Mas jovem, igreja que me escuta, eu quero vos dizer que apesar de você se preocupar, e a sua preocupação, a sua pretensão, jovem que me escuta, seja casar, eu quero vos dizer também que todos os homens na face dessa terra, eles também têm um ministério, eles têm um chamado de Deus. Deus tem um propósito na vida dos jovens. Deus tem um propósito na vida de todos os homens, independente de sua pretensão em casar, independente dos seus interesses aqui na terra. Deus tem um propósito na vida de cada homem. E eu vejo um grande erro acontecendo. Jovens, se você ama a mais, se você ama servir o Senhor, se você se preocupa com o seu ministério, com o teu chamado, preste atenção e dê crédito ao que eu vou lhe dizer aqui nessa noite. Se você se preocupa em servir a Deus, em estar na posição daquele que serve,
Preste atenção no que eu vou lhe dizer nessa noite. Não arrume um casamento, não arrume uma esposa ou um esposo sem antes lhe for revelado o seu ministério. Não arrume um esposo ou uma esposa ou um companheiro sem antes você ter a revelação exata do seu ministério. Porque se você primeiro arrumar uma esposa, jovem que me escuta, ou se você primeiro arrumar um esposo, moça que me escuta, sem antes você ter recebido a revelação do céu de Deus, de qual é o seu ministério aqui nessa terra, você terá grande problema no seu ministério. Minha mãe, esses dias, conversando com ela por telefone, esses dias não, alguns meses atrás, a minha mãe falou que passou um pastor ali no Novo Horizonte, muito abençoado, eu nem me lembro o nome dele. E minha mãe falou muito bem desse pastor. Falou que ele é uma bênção. E a minha mãe falou que perguntou para ele de sua esposa, ele vive de obra para lá e para cá. E minha mãe perguntou a respeito se ele era casado, se ele tinha esposa. E ele falou, sim, eu tenho, mas ela não gosta de me acompanhar nessa obra. E eu fiquei pensando nisso que minha mãe me falou. E eu vi o grande erro que os homens de Deus têm cometido. É casar primeiro, para depois descobrir o seu ministério. Ele arrumou uma moça que não é compatível com o seu ministério. E quando o jovem primeiro ele se casa, sem antes descobrir o seu ministério, ou ele será parado pela pessoa que você arrumou, ou nem parado ele vai ser, você irá se desviar dos caminhos do Senhor. Aleluia! Porque você se preocupou primeiro em satisfazer os seus desejos carnais, porque você foi levado, você tomou uma atitude de casar, primeiro, você foi levado a tomar essa atitude por uma aparência externa. Talvez a beleza da jovem lhe atraiu, talvez a beleza do jovem lhe atraiu. Você não se preocupou com o seu ministério, não se preocupou se o seu ministério será no campo missionário, e se a sua esposa, como você escolheu, ela irá te acompanhar onde você for. Então gera problema. Essa mensagem nessa noite, talvez o teu pregador não estou nem aí para você estar falando, mas essa mensagem é para quem se preocupa com o ministério. A mensagem que eu prego nessa noite é para quem se preocupa com o chamado a qual Deus tem na tua vida. A mensagem que eu prego nessa noite é para quem se preocupa em estar na posição de servo, na posição daquele que serve. Então, jovem que me escuta nessa noite, se você quer ter um bom casamento, se você quer ter um bom ministério, arrume uma esposa que seja compatível com o seu ministério, para que você não possa hoje estar aqui na igreja e ela em casa vendo televisão, para que hoje você não possa estar hoje aqui na igreja e ela lá interdita com a internet. Se você quer ter um ministério, se você quer ter um ministério desfreado, que ninguém pare o seu ministério, que nenhuma mulher, que nenhum homem pare o seu ministério, e que o seu ministério venha ser uma bênção nessa terra, aprenda a esperar no Senhor, ouvir a sua voz, para que Ele possa vir abençoando não só a sua vida individual, mas toda a sua família. Isso é, se você se preocupa em estar na posição de servir. Os jovens têm se preocupado muito em casar, têm se preocupado muito em formar família, sem saber o que é ter uma família. E uma das coisas muito importantes, que eu estava até conversando com o irmão Henrique avançando hoje, muito importante que a pessoa, antes de casar, ela tem que saber, é que você vai ter que aprender
muitas das vezes a deixar de lado seus próprios interesses para valorizar os interesses da tua família. Em um casamento, se eu me preocupar apenas com os meus próprios interesses, eu vou deixar a minha família de lado e vou seguir a minha vida. Mas se eu for um jovem sábio, se eu tiver noção do que é casamento, eu não vou mais me preocupar com os meus próprios interesses, mas eu vou preocupar com o interesse da minha família. E eu não tomarei mais decisões baseadas nos meus próprios interesses, mas baseada na necessidade e no interesse dos meus filhos e da minha família. Se eu quero ter uma família saudável, eu tenho que ter isso em mente. Os meus interesses muitas vezes vão ter que ser deixados de lado, para que eu possa vir educar bem os meus filhos. Se nós formos olhar o problema nos nossos casamentos, as dificuldades do que é uma vida a dois, e nós somos olhar, nossa, a minha esposa não me agrada nessa área. Nossa, o meu esposo não me agrada nessa área. Então, não está me agradando? Eu vou dar um basta nisso, eu vou resolver esse problema. Você fica do lado, mulher, com meus filhos, e eu vou seguir a minha vida adiante. As pessoas que fazem isso é porque elas estão preocupadas com seus próprios interesses. Não deu certo com essa mulher, deixa meu filho, a mulher, a esposa de lado, deixa eu viver a minha vida, procurar alguém que venha me agradar. Mas o homem e a mulher de Deus, o homem que tem a sabedoria de Deus, ele não irá tomar decisões baseadas nos seus interesses, mas ele tomará decisões baseadas no interesse da sua família e dos seus filhos, para que a sua família possa vir ser uma família saudável, para que os seus filhos possam vir ser criados nos caminhos do Senhor, e para que todo mundo possa olhar para ti, para o teu casamento e para a tua família e possa dizer: eu queria que meus filhos fossem igual ao filho desse homem, eu queria que meu filho fosse igual aos filhos dessa mulher, eu queria que o meu casamento fosse igual ao casamento desse homem, porque passou anos e anos, eles vieram, teve luta, passou a tempestade, passou ali, o mar se levantou, mas esse casal ele permanece firme, porque o seu propósito está um dia herdar a eternidade. O seu propósito é a família, o seu propósito é criar os seus filhos no caminho do Senhor, o seu propósito é estar junto com sua família. Então nós seremos espelhos para aqueles que estão lá fora. Aleluia. Jovens, igreja do Senhor, o casamento tem sido algo muito sério. Certa vez lá no Espírito Santo, conversando com a moça, eu perguntei se ela era casada, e ela falou mais ou menos. E eu falei: como é mais ou menos? Ela: eu moro junto. Eu falei: você não é casada ainda no papel? Ela: não, eu moro junto. E eu falei a ela: por que você não casa? E ela falou: porque casar é furada, porque casar é bobeira. E depois que ela me falou aquilo, eu peguei, na hora eu não tive uma resposta para ela, não tive um conselho baseado à luz da Bíblia, não tive palavras para dizer a ela, mas eu fiquei trabalhando ali com aquilo na minha cabeça. Ela falou que casamento é bobeira, ela falou que se casar é furada, e eu percebi que aquele pensamento não era só dela. Eu percebi que o mundo tem pensado assim, que muitas pessoas, até mesmo na igreja, têm pensado assim, que se casar é furado, que o casamento é uma bobeira, o importante é morar junto sem casar. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. As pessoas têm sido nos casamentos, devido a tantos casamentos, ter sido um fracasso, devido a tantas pessoas se casarem e largar, casa larga, não dá certo. As pessoas têm olhado para isso e têm também vivido essa experiência e têm pensado que o casamento é uma bobeira.
Então, conversando com o Senhor, o Senhor me levou na Bíblia. E eu pensei com Deus, olha só, o Senhor falou comigo. Foi Deus que criou, constituiu o casamento. E eu fiquei pensando, será que aquilo que o Senhor constitui é bobeira? Será que aquilo que o Senhor constitui é furada? Será que aquilo que o Senhor constitui é mal? Nos traz prejuízo? Mas não. Então eu descobri o problema daquela moça. Eu descobri que o problema daquela moça e o problema da maioria das pessoas por aí que apontam o casamento como uma bobeira, como furada, eu disse que o